Hola niños del tercer año, ¿cómo están todos? ¿Estão bem? Espero que sim, vale? Espero que vocês estejam acompanhando as aulas, tá? Estejam aprendendo mais com as videoaulas. Essa aqui é a nossa aula de número 5 e nós vamos fazer um repasso sobre os artículos e corrigir uma atividade que eu deixei para vocês no Google Drive, tá, gente? Coloquei aqui algumas informações sobre os artículos. Nós sabemos que existem dois tipos de artículos, os determinantes e os indeterminantes, ou definidos ou indefinidos, como vocês queiram falar, tá? Ele pode ser conhecido como essas duas formas. Coloquei aqui algumas informações. Os artículos indicam em gênero, masculino, feminino, e o número, singular, plural, del nombre substantivo a que se refiere. Falei, os artigos eles irão concordar em gênero e número, porque eles precisam concordar com os substantivos, tá? Eles vão sempre acompanhar os substantivos. Se refere a um nombre de uma forma bem específica e determinada. Ou seja, sempre vai ser fácil, pelo menos nos determinantes, eu identificar que artigo eu vou utilizar antes daquele substantivo, porque o substantivo ele vai estar lá bem específico. Se for um substantivo feminino, eu vou utilizar um. Se for um substantivo masculino, eu vou utilizar outro. Se estiver no feminino, se estiver no singular, um outro específico. E estiver no plural, um outro específico. E por aí em diante. Coloquei aqui um quadro com os artículos determinantes. Como eu falei, nós teremos ele no singular, no plural, masculino e feminino, tá? O ele eu vou utilizar quando o substantivo estiver no singular e for masculino. O lá eu vou utilizar quando o substantivo estiver no singular feminino. O los eu vou utilizar quando estiver no plural masculino. E o las eu vou utilizar quando o substantivo estiver no plural feminino, tá? Coloquei aqui alguns exemplos para vocês saberem identificar. El niño. Niño é um substantivo masculino e está no singular. Portanto, eu vou utilizar el. La niña. Niña é um substantivo feminino e está no singular. Portanto, eu só posso utilizar la. Los niños. Niños está no plural e é masculino. Por isso, eu só posso utilizar los. Las niñas. Niñas está no plural e é feminina. Portanto, eu só posso utilizar las. Artículos indeterminados. Os indeterminados, eles vão fazer referência aos substantivos que não estão específicos nas frases. Se referem a um nombre de forma generalizada e não específica. Coloquei aqui um quadro explicativo, né? Vocês podem ver que os indeterminados também terá na forma singular masculina, singular feminina, plural masculina e plural feminina, tá? O eu vou utilizar quando o substantivo for masculino e estiver no singular. O una
eu vou utilizar quando o substantivo estiver no singular e for feminino. O unos eu vou utilizar quando o substantivo estiver no plural masculino. E unas quando o substantivo estiver no plural feminino. Coloquei aqui alguns exemplos. Por exemplo, hombre. Hombre é um substantivo masculino e está no singular. Portanto, eu vou utilizar un. Mujer. Mujer é um substantivo e está no singular e ele é feminino. Portanto, eu vou utilizar una. Hombres. Hombres é um substantivo masculino e está no plural. Portanto, eu vou utilizar unos. Mujeres é um substantivo feminino e está no plural. Então, eu vou utilizar unas. Unos hombres, unas mujeres. Sim, nós também temos um artigo neutro. É o único que existe, é o lo, tá bom? O lo, ele nunca vai acompanhar o substantivo. Os outros, que nós vimos até agora, os determinantes e indeterminantes, eles acompanham o substantivo. O neutro não. O neutro ele vai ser utilizado para substantivar. Substantivar o quê? Os adjetivos e os advérbios. Eu coloquei aqui alguns exemplos para vocês. Lo más adjetivo más preposición. Tienes que aprender lo difícil de vivir solo. Eu utilizei aqui o artigo neutro lo, mais um adjetivo, mais uma preposição, ok? Lo más advérbio. No creo lo rápido que llegaste aquí. Artigo neutro lo, mais advérbio. Lo más que é um pronome relativo. Tus padres tienen que saber lo que te pasó. Lo mais adjetivo, mais que, para intensificar o adjetivo. No creo lo linda que estás. Lo mais advérbio, mais que, para intensificar o advérbio. Pienso en lo rápido que pasó el tiempo. Lo mais participio. Estudiaremos lo propuesto por el professor. Lo mais de mais infinitivo significa o fato de. Lo de comer en restaurante aumenta los custos fijos. Bom, agora vocês sabem, né? Os outros artigos que vimos, né, que são os determinantes e indeterminantes, eles acompanham os substantivos. O neutro não. Ele vai ser utilizado para dar valor de substantivo. Dá valor a quem? Aos adjetivos e advérbios. Aí eu coloquei para vocês aqui alguns exemplos de como ele poderá aparecer nas frases, tá? Contração. Só existem duas contrações no espanhol, tá? Mas, professor, o que é contração? Contração es la unión de dos palabras en una, con el cambio de fonema. Hay dos contracciones de preposición y artículo en español. Al, quando ele é traduzido, ele fica ao. E a junção é a preposição a mais o artigo el. Exemplo, pratico yoga uma vez ao dia. Pratico yoga uma vez ao dia, em português. Aí tem o del, que é a união da preposição de mais o artigo el, tá? Que quando ele é traduzido fica do. Exemplo, la empresa aumentará
el presupuesto del mês, ok? Del é do mês. Bom, agora nós iremos fazer a correção da atividade que eu falei para vocês lá no iniciozinho da aula, tá? Que é sobre os artículos e eu deixei para vocês no Google Drive. Escribe el artículo indeterminado e determinado para cada sustantivo. Determinado: la casa, el hombre, el coche, las monedas, los aviones. Indeterminado: una casa, un hombre, un coche, unas monedas, unos aviones. ¿Acompanharam? Escribe la preposición con su artículo determinado. Usa las contracciones cuando sea necesario. No te olvides del café. Debes recoger al amigo de Luis. Es el jefe de la empresa. El verano pasado me fui de vacaciones a la playa. ¿Te apetece venir al cine con nosotros? Elige el artículo determinado o indeterminado correcto. Pon una barra si el nombre no lleva artículo. Mi primo es un cantante muy conocido. ¿Hablas espanhol? Nesse caso, não é necessário colocar nenhum artigo, nem determinado, nem indeterminado, tá bem? Patrícia, la paella se está quemando. Viajamos en el tren. Lo bueno es que no cuesta nada. Necesito hacer los ejercicios para mañana. Anteponga el artículo determinado que convenga. La crisis, lo agradable, el ave, el hacha, el liceo, lo paternal, la Amalia, el arte, las arpas, la andén, la vejez, la acción, los aves, la África, el enigma, el águila, el ajeno, el acta, lo malo, el habla.
Escribe los artículos determinados o indeterminados que faltan. El perro de mi casa juega con la pelota. B. Mi tía compró unos helados para la merienda. Unos niños rompieron los vidrios del carro. Juana realiza un trabajo minucioso. Complete con los artículos o contracciones según corresponda. El castellano es un idioma derivado del latín vulgar y los términos español y castellano son sinónimos usados para referirse al mismo idioma. Este edificio no fue construido para ser una escuela. Las instalaciones son incómodas. La biblioteca, por ejemplo, está en el 9º piso, mientras que la aula de botánica está en la planta baja. El domingo es el último día de la semana. Enero es el primer mes del año. La relación entre televisión y deporte se estrecha cada vez más, al punto que ninguno podrá ser un buen negocio sin la existencia del otro. Sucre es la capital constitucional de Bolivia, pero la sede del gobierno está en La Paz. ¿Cuál es la principal universidad del país y dónde está ella? Moscú está en la región oriental de Europa. Es la actual capital de Rusia y es capital de la antigua Unión Soviética. Complételos con los artículos, contracciones o preposiciones más artículos según corresponda. El problema del calentamiento global afecta a todos los países por igual, pero un pequeño grupo de países ricos es responsable por más del 80% del efecto estufa. El viaje a Machu Picchu, en Perú, permite conocer las antiguas culturas precolombinas y descubrir los imponentes paisajes andinos. Entre las aves de rapina, el águila brasileira, la arpia es una de los ejemplares que más corre peligro de extinción. El DNA es un examen de la sangre que permite detectar con un margen muy pequeño de error el grado del parentesco de dos seres vivos. Las áreas desmatadas
de la floresta amazónica se transforman un suelo infértil y faltarles los nutrientes que le proveen las hojas que caen de los árboles para descomponerse. Lo que movimenta la mayor parte de las guerras son los intereses económicos. La reciente invasión del territorio de Ecuador por parte del ejército colombiano puede representar la tentativa velada de introducción del conflicto bélico de las regiones con mayor reservas petrolíferas del mundo. Lo delicado de la cuestión arriba mencionada hizo que la mayoría de los países del continente se reunieran con urgencia para condenar la invasión y así evitar la escalada bélica que solo podría perjudicar a todos los países vecinos, entre ellos Brasil, porque tiene frontera con todas las naciones envueltas en el conflicto. En lo que todos los mandatarios estuvieron de acuerdo fue que el ocurrido no podría repetirse. El área del ataque militar fue visitada por especialistas de varios los países reunidos para determinar la veracidad de las versiones ofrecidas por las partes envueltas en el conflicto. Lo que sostiene el conflicto en Medio Oriente es un motivo semejante: la permanente hostilidad que enfrenta israelíes y palestinos tiene como marco de fondo la proximidad de las áreas más ricas de petróleo del mundo. El paisaje desolador de la Antártica mostró lo curioso espectáculo el último mes al desprenderse del continente helado un bloque de hielo de proporciones inimaginables. Por lo difícil que resulta convencer los países más ricos a que hagan disminuir sus emanaciones tóxicas y por el elevado consumo mundial de combustibles fósiles, resulta difícil prever cuál será la situación del planeta dentro de algunos decenios. Espero que vocês tenham compreendido a aula de hoje, que tenham acompanhado a correção da atividade, também que tenham compreendido o conteúdo, e eu espero vocês na próxima aula. Hasta luego!